dia a todos, alunos do primeiro ano A e primeiro ano B da Escola Estadual Francisco de Assis Pinheiro. Professora Rivanilda, de Língua Portuguesa, e vou passar para vocês uma revisão do ciclo 1 e do ciclo 2, que foi sobre variação linguística e os seus tipos, né? Então, o que é variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de elementos, vocabulário, pronome, morfologia e sintaxe. Ou seja, o que é variação linguística? É a forma de se falar, de comunicação do ser humano, de pessoa para pessoa, que muda de região para região, de cidade para cidade, de estado para estado. Nós aqui em Itaú temos uma variedade linguística. Se formos para Mossoró, nós já vamos estranhar, que vamos escutar das pessoas palavras diferentes. Se a gente for para a capital do nosso estado, também nós vamos encontrar. E assim sucessivamente. Então, a primeira variedade linguística que nós vamos trabalhar é a regional, ou seja, de região para região. Né? A região Nordeste com a Sudeste, a Centro-Oeste. Então, cada região tem a sua variedade linguística. Né? Ela tem, nas falas dos habitantes de cada região, tem um falar diferente. Se for para o Rio de Janeiro, é um tipo de variedade linguística. Se for para São Paulo, é outra. Vier para o Rio Grande do Norte, é outra. Para o Ceará, é outra. Então, é a variedade regional. Depois a gente tem a variedade social, que é a diferença do nível fonológico e morfológico, não é? A gente sabe muito bem, quando a gente fala em variedade social, a gente lembra logo de pessoas ricas e pessoas pobres, que também entra nesse contexto. Que a gente sabe que a maioria das pessoas bem-sucedidas na vida, elas estudaram, elas tiveram as melhores escolas, elas falam melhor do que uma pessoa que nunca teve numa escola, uma pessoa do nível mais baixo. Então, entra também aqui na questão da variedade social. Uma pessoa que mora no sítio, a maioria são semi-analfabetos, e a gente escutou muito e escuta dos nossos pais, dos nossos avós, para quem ainda tem, eu vou varrer a casa. Aí eu tô melhor, né? Em vez de dizer melhor, varrer, em vez de dizer varrer. Eu vou andar de bicicleta, em vez de dizer bicicleta, né? Eu trouxe em vez de trouxe, né? Nós fumo em vez de dizer que nós vamos, né? A gente escuta muito isso aí. Então, esse tipo de exemplo é da variedade social. E dando continuidade, nós temos a terceira, que é a variedade estilística, o estilo da linguagem. Que estilo essa linguagem aparece? Dentro da variedade estilística está a formal e a informal. A linguagem formal, ela é usada em situações de comunicação formais, como palestras, como grandes reuniões, discursos, que vai exigir uma língua de acordo com a gramática. Então, quando falar em linguagem formal, é a linguagem da gramática correta, com suas concordâncias, com tudo. Se for escrita para ser entregue, tem que estar com ponto, vírgula, acento, tudo nos seus devidos lugares. E falada, tem que estar bem falada. Então, é a formal. E também nós temos a informal, que é essa do dia a dia, que a gente aprende com a nossa família, que a gente aprende com nossos grupos de jovens, os jovens de hoje, qual é a variedade estilística de vocês, né? É a linguagem da informática, o VC, o TB e assim sucessivamente. Nessa linguagem estilística entra a gíria. O jovem, tem muitos jovens que gostam de gíria, oh meu! E assim sucessivamente. Então, são exemplos de linguagem estilística.
né? Entre a gíria, entre o jargão, que o jargão é utilizado por um determinado grupo, não é? Os jargões, eles são usados muito nos cursos. Quem faz letras, quem faz medicina, quem faz direito. Então, tem palavra, termos nessas áreas que na outra não tem. Então, já são considerados como jargões, que são usados em diferentes profissões. E, por último, nós temos a variedade histórica ou diacrônica, que é aquela variedade linguística o que foi usada no passado e que hoje a gente só a encontra em livros antigos, em escritos antigos, principalmente como a literatura, livros que foram escritos há muito tempo atrás, ou seja, a variedade histórica é aquela que deixou de ser usada, ela saiu de uso, né? Porque apareceram coisas novas e ela ficou para trás. Não é mais usada. A gente assiste novelas de época, filmes de época, voz missê. Hoje ninguém vê mais ninguém chamando de voz missê. E assim sucessivamente, como outras e outras palavras. Então, a variedade linguística é a forma de expressão, de comunicação nossa, das pessoas, que vai mudar de lugar para lugar, de região para região, de nível para nível, e ela se dá nesses 4 eixos que eu acabei de falar. Isso é variedade linguística. Dentre o contexto que a gente viu, eu passei para vocês no livro didático de língua portuguesa, página 42, inicia na página 42, é o capítulo número 4, e lá está a variedade linguística brasileira. Nós falamos aqui de variedade linguística de um modo geral e falei sobre os 4 tipos, que é a regional, a social, a estilística e a histórica. E agora eu vou falar da linguagem, da variedade linguística brasileira. Como é que isso aconteceu aqui no Brasil? A gente viu aqui a variedade no contexto social geral. E agora eu vou falar sobre a variedade linguística brasileira. O Brasil que não está no mapa, né, o que diz no nosso livro. E no nosso livro ele começa com a pintura de Tarsila do Amaral, né, que dá o nome de antropofagia, que é exatamente essa pintura aqui, né, que tem dois seres aí, né, com os pés grandes e a cabeça pequena, né? Tem um retrato tipicamente brasileiro, aparece aqui o cactus, aparece a bananeira, aparece o sol, né, representando o quê? A variedade do nosso país. Nós somos um país tropical, né, com muito verde. E essa antropofagia, o que danado é isso? O que é isso? Esse ser de cabeça pequena, de pés grandes, era exatamente a Tarsila do Amaral queria mostrar um Brasil primitivo, né, contraditório do moderno, que se mistura. E a antropofagia era o homem que comia carne. Ou seja, é uma relação aos índios canibais. A antropofagia vem disso aí, homem que come carne humana. E a gente sabe muito bem que os seres que comem carne humana eram exatamente os índios canibais. E na história do Brasil, na história de vários países, tem os índios. Começa pelos índios, né? A nossa história já começa pelos índios. Então, de certa forma, pegando tudo que o Brasil tem. E aqui voltando para a variedade linguística, por que apareceu essa imagem de Tarsila do Amaral aqui? Porque no Brasil já estava tendo a mudança da forma de linguagem, que a gente só tinha a linguagem escrita na forma que era para ser, ou formal ou informal, na forma da literatura, que a literatura não é formal, aparece coisas informal. Era justamente
para mostrar que tinha outras formas de comunicação. Nós tínhamos várias formas de nos comunicarmos. E através da pintura é uma delas. E aqui retrata tudo o que nós temos, todas as variedades que nós temos. E começou com o movimento modernista, né? com a Semana de Arte Moderna de 22, né? Que depois a gente vai falar sobre isso, que foi mostrada que nós temos várias formas de nos manifestarmos e não só, a variedade linguística não é só através da escrita. Ela é através da pintura, ela é através do teatro, ela é através do gesto, de sinais, né? E de várias e várias formas. Então, foi assim no Brasil que ela foi introduzida a variedade linguística brasileira, para mostrar que não é só através da escrita que nós nos comunicamos e que nós conseguimos entrar em contato com o outro. Nós temos a pintura, nós temos a escultura, nós temos os gestos, nós temos os sinais, né? E a cada dia vai crescendo. Nós temos hoje a mídia, né? Que você está aqui, se comunica com alguém que está lá fora do Brasil, muito longe, em pouco tempo. Então, ela foi evoluindo e chegou ao que ela está hoje, certo? Então, esse vídeo é para esclarecer a vocês o nosso conteúdo do primeiro e segundo ciclo, que foi exatamente a variedade linguística. Eu vou deixar para vocês esse conteúdo para vocês estudarem, para a gente fazer o nosso simulado. Obrigada.